Deus. Tenha misericórdia de nós, aleluia. Vamos começar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria pedir a alguém que sabe analisar bem, vê se nem prego nessas coisas. Sempre porque depois agora você está toda atrás, não é verdade? Aleluia. Tem formiga nesse banco aí, presbítero, pelo amor de Deus. Alguém que o pessoal pode sentar toda atrás. Hoje, traga esse povo para frente, papai. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz, fala amém. Amém. Quem quer ouvir Deus falar, fala glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você abra bem o seu coração nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro do Evangelho, no livro de 1 Reis, do Evangelho. Isso, quem achou, fala amém. Amém. Isso, a partir do versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A partir do versículo 30. Glória a Deus. Isso, irmãos. Estou sentindo a falta de alguns irmãos, não é verdade? Glória a Deus. Irmão, você não sabe a importância que você tem para Deus. Eu sempre falo, irmão, que a família nossa pode até esquecer de nós. A nossa família pode até nos abandonar. Mas Deus, Ele te ama tanto, tanto, que Ele tirou o mais precioso que Ele tinha e entregou como sacrifício em seu lugar. O que era mais precioso, a Bíblia diz que Deus se esvaziou de si por amor a nós. E olha que nós não merecíamos, mas Ele se esvaziou por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Quem achou, fala amém. Amém. Está escrito assim, irmão. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, porque
que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor meu Deus, nesta noite, nós nos colocamos na tua presença, nada mais, nada menos, meu Deus, para ouvirmos a sua voz. Meu Deus, porque é a tua palavra que nos traz vida, é a tua palavra, meu Pai amado, que muda a nossa história. É a tua palavra, meu Pai, que nos dá força para continuarmos lutando nesta terra. Meu Senhor amado dos céus, mas eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós nesta noite e trata o nosso coração, porque nós estamos aqui porque tu és misericordioso para conosco. E o Senhor conhece, meu Pai, as nossas fragilidades, o Senhor conhece as nossas limitações. Meu Pai, a mesma hora que nós estamos pensando no alto, às vezes nós estamos pensando no baixo. Por isso, meu Pai querido, trata conosco, para que nós possamos andar nesta terra de cabeça erguida, glorificando ao Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E os irmãos, nós podemos assentar. Glória a Deus. Olha bem, irmãos, nós estamos numa reunião muito importante. É uma reunião de Santa Ceia e também uma reunião de unidade divina. Nós sabemos, irmão, para que o poder e a graça de Deus se manifeste no nosso meio, nós precisamos estarmos unidos, não apenas no corpo, na presença, mas unidos no nosso interior, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, para que o poder de Deus cresça. Porque nós sabemos, irmão, quando é um só coração, eu acredito que Deus fica incomodado nos céus, se Ele não descer, ou se Ele não ficar de pé. E às vezes nós até falamos Deus desce, não é verdade? Mas Deus só fica de pé porque os pés dele já estão aqui. Você sabia que quando Deus fica de pé, Ele manifesta a sua presença no nosso meio. Então olha bem, irmãos, a Bíblia diz que Elias era um homem que falava com Deus e trazia de Deus uma resposta para o povo de Israel. E olha, irmãos, o importante é que Deus, quando ia usar, Ele primeiro tratava com o ministério, para depois tratar com o povo. Então o que significa isso? Que Deus primeiro tratava com o profeta, para que através do profeta Ele pudesse tratar com o povo. E olha uma coisa, então a Bíblia diz que Deus agora vai lá na
dizendo, ele não estava ainda na caverna, perdoe. E Elias, irmão, olha bem, a Bíblia diz que quando Elias, ele profetizava, ele voltava para o seu lugar de habitação, para o seu aconchego, e agora ele vai ter com Acabe, e ele manda um recado através de Obadias, porque Obadias, irmão, era um homem que estava sempre, comunicava com Elias e também comunicava com o rei, mas só que Obadias era um homem que cuidava dos profetas, ele tinha um zelo por aqueles que falavam da parte de Deus, mas só que naquele instante Obadias, ele estava com medo de Acabe, e a Bíblia diz que quando Elias se encontra com Obadias, ele fala uma palavra muito importante, vai, diz para o seu Senhor que Elias está aqui. Ele não falou Elias está lá ou está cá, falou Elias está aqui, aqui. E quando falava o profeta está aqui, irmão, é a mesma coisa que dizer Deus vai falar com você, Deus vai tratar com você, Deus vai agir na sua vida. E olha uma coisa, então naquele momento, irmão, o que Elias faz? A primeira coisa que ele faz é uma reunião com o povo. Ele encontra com o povo, manda convocar todos os profetas de Baal, e ele diz, só eu fiquei como profeta do Senhor, só eu fiquei, e vocês são muitos. E a Bíblia diz, irmão, que naquele momento, o que Elias pede? Dai-nos 2 bezerros para o sacrifício, dai-nos 2 bezerros para que nós possamos ofertar nesta hora, neste momento. E olha uma coisa, e ele falou, como eu sou eu para falar da parte de Deus, para representar Deus nesta terra, vocês são muitos, então falem vocês primeiro, vocês ofereçam primeiro o seu sacrifício e convoca o seu Deus. E assim fez. Então os profetas de Baal foi lá, formou o altar, levantou o altar. A Bíblia diz que eles pegaram os bezerros, sacrificou o bezerro e dividiu em pedaços e colocou sobre o altar. E a Bíblia fala que os profetas de Baal naquele dia, eles clamaram até ao meio-dia, clamaram até a hora sexta. E a Bíblia diz que quando chegou a hora sexta, não obtendo resposta, eles começaram, Elias olhou para ele e falou, clamai em alta voz. Quem sabe o seu Deus está falando, o seu Deus está viajando, grita mais alto para que ele possa ouvir vocês. E eles começaram a clamar em alta voz, e não obtendo resposta, eles começaram a se cortar, e a Bíblia fala que eles derramavam seu sangue sobre aquele altar, e eles não obteram resposta do seu clamor. E a Bíblia diz, irmão, que naquele momento, quando eles viram que não tinha mais, o seu Deus não respondia com fogo, do qual era o desafio de Elias entre eles, a Bíblia diz que Elias agora vai lá e repara o altar. E Elias, quando repara o altar, a primeira coisa que ele faz é escolher, falar com o povo, escolher 12 pedras, de acordo com cada tribo de Israel. Nós sabemos, irmão, que 12 pedras
simboliza Cristo em cada tribo de Israel, porque Cristo ele é a rocha. Aleluia. Fundamental na minha vida e na sua vida. Então agora ele escolhendo as 12 pedras, a Bíblia diz que agora ele pega o seu sacrifício, ele coloca a lenha primeiro sobre as pedras e depois sobre a lenha ele divide o bezerro em pedaços. A Bíblia não fala quantos pedaços, mas eu acredito que também pode ser 12 pedaços. Isso é uma conjectura minha, não é a Bíblia que fala. Mas olha uma coisa, irmão, e a Bíblia diz que ele agora pega os pedaços e coloca sobre o altar. E agora ele pega e fala: vai lá, pega agora a água e derrama sobre o altar e sobre as lenhas. Fez a primeira vez, ele falou: faz também a segunda vez. Eles fizeram a segunda vez. E olha uma coisa, era 4 cântaros de água. Cada cântaro de água representava uma tribo de Israel. E a Bíblia diz que ele fez pela terceira vez, derramando 4 cântaros de água por cada vez. Pedra, rocha, símbolo de Cristo na terra. Água, Jesus ele é a água da vida, símbolo de Jesus na terra. Então olha bem, então agora é derramado sobre aquele altar 12 cântaros de água, porque cada um representa a tribo de Israel, o poder de Deus manifesto naquele lugar. E a Bíblia diz, irmão, que quando a água é espargida sobre o sacrifício, a Bíblia diz que eles molharam tanto que encheu, além de inundar o altar, inundar a lenha, o rego que foi feito em volta do altar se encheu de água. E a Bíblia fala, irmão, que Elias, na sua proposta, no seu desafio, ele agora faz uma oração a Deus. E Deus, ele é Deus de princípio. Deus é Deus justo. E como Deus tinha uma promessa feita a Abraão lá atrás, então Elias começa a sua oração, porque naquela época ele não orava em nome de Jesus, porque ainda não tinha sido liberado este nome para falar aqui na face da terra. Então o que ele lembra? Ele lembra da promessa que Deus fez a Abraão. Ele lembra do seu patriarca. E ele fala: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Olha bem, uma palavra muito importante, irmão, é ele lembrar do amigo que Deus escolheu na terra. Ele lembrar da descendência do amigo de Deus. E agora ele inclui na sua oração, porque ele precisava mostrar para aquele povo quem era Deus no céu e na terra. Aleluia. Agora bem, a Bíblia fala, irmão, muito importante. A Bíblia diz assim: e oferecendo ele-se a oferta de manjares, o profeta Elias
chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que só o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. Olha bem, a manifestação que Elias pede a Deus é para que Deus mostrasse para que a todo aquele povo que não existia outro Deus além dele. Aleluia. Era Deus manifestando o seu poder para que o povo entendesse que o Deus deles não era Baal, o Deus dele não era Astarote, o Deus dele era o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. O Deus dele era o Deus que formou você no ventre. Era esse Deus que naquele dia ele queria que se manifestasse naquele lugar. E olha bem, irmãos, a Bíblia diz que quando ele estava orando, clamando a Deus, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Por causa de quê? Por causa da umidade. Porque para aquele sacrifício acontecer, precisou das pessoas trabalharem unidas. Precisou que as pessoas concordassem com a proposta que Elias estava fazendo. Precisou naquele momento que as pessoas reparassem o altar para que a bênção de Deus se manifestasse. Olha uma coisa, nos nossos dias não é diferente. Nós queremos alcançar algo da parte de Deus, mas não queremos consertar o altar, não queremos reparar o altar, não queremos colocar o nosso altar em ordem na presença de Deus, para que Deus manifeste a sua glória, a sua presença. Olha que o profeta Isaías, quando ele diz que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder nos ouvir, mas os nossos pecados, as nossas transgressões faz separação entre nós e o nosso Deus, e ele cobre o seu rosto para que ele não nos ouça. Preste bem atenção nisso, irmãos. Às vezes você está orando, está clamando, está pedindo a Deus que Deus faça algo na sua vida, e às vezes até agora Deus não respondeu, Deus não atendeu a sua oração, e às vezes você pensa: meu Deus, a igreja está tão fria, eu oro, e Deus não responde. Deus não atende a minha oração. Mas o que a gente precisa fazer? Como está o meu altar? Como está o seu altar nesta noite? Está em desordem porque o profeta de Baal derrubou? Está em desordem? O que você precisa fazer? É você entrar na presença de Deus e colocar as pedras no seu devido lugar, para que a bênção de Deus se manifeste sobre você. Irmãos, porque você é o único na presença de Deus. Hoje, você não precisa do seu irmão da direita, do seu irmão da esquerda, do seu irmão que está à sua frente ou à sua retaguarda, para que Deus possa atender. Você precisa agora restaurar o altar da sua vida, para que Deus possa responder a sua oração. A oração do outro vai ser apenas uma concordância com a sua oração, para que Deus possa manifestar a sua glória, para que Deus possa abençoar a sua vida. Mas precisa colocar o altar em ordem.
Mas a gente deixa as pessoas estragar o altar da nossa vida, e nós não fazemos nada para chamar a atenção de Deus. Por quê, irmãos? É só Deus se colocar de pé. O movimento que Deus vai fazer é só se colocar de pé, para que Ele possa atender o nosso clamor, para que Ele possa ouvir. É só Ele se colocar de pé, porque a Bíblia diz que o céu é o trono de Deus, mas a terra é o escabelo, é o apoio dos seus pés. Então Ele se faz presente nessa igreja, Ele se faz presente nessa noite, para mudar a sua história. Não importa, irmãos, o que você está vivendo, porque a gente, depois que a gente passa a ser crente, a gente acostuma. E nós sabemos, irmão, que quando nós acostumamos, aumenta a nossa liberdade. E às vezes nós não damos o devido valor àquela pessoa que nós amamos, porque acostumamos. Não é assim com marido e mulher? Ah, você já sabe que eu te amo. O pai olha para o filho e diz: você já sabe que eu te amo. Mas às vezes a pessoa quer ouvir. E com Deus não é diferente. Deus quer ouvir você. Aleluia. E falar para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Aleluia, Deus. Às vezes você fala para as pessoas o quanto Deus é importante na sua vida, mas às vezes você não fala para Deus o quanto Ele é importante para você. E naquele dia, Elias queria mostrar para a nação o quanto Deus era poderoso, e que aquelas pessoas estavam buscando um Deus que não respondia às suas orações, que não atendia a voz do seu clamor. E olha, irmãos, que naquele momento, quando Elias clama, quando ele busca, quando ele ora, a Bíblia fala, irmão, que desceu fogo do céu. E desceu por quê? Porque o povo estava unido. Aleluia. Porque a unidade naquele momento. Porque olha, irmão, quando fala de unidade, está falando de algo vindo dos céus. Unidade é que vem de Deus. Porque não existe união fora de Deus. Existe? Não existe. Eu estar junto com você não significa que eu estou unido a você. Estar junto é uma coisa, agora estar unido é outra diferença. É muito diferente. Então olha uma coisa, então Deus quer derramar uma unção sobre a sua vida nessa noite. Deus quer derramar uma unção. Deus quer fazer a diferença. Deus quer fazer de você uma labareda de fogo, para que quando você entrar na sua casa, as pessoas vão olhar para você e vão falar: o que aconteceu? Essa semana nós estávamos lembrando muito de Jeú, né? Quando Jeú recebeu a unção sobre a sua cabeça, hoje de manhã mesmo, na oração da igreja, nós estávamos comentando a respeito que quando o moço do profeta entrou lá onde Jeú estava reunido com os soldados, a Bíblia diz que o moço chegou lá com um chifre de azeite e despejou na cabeça de Jeú e saiu correndo. Ele não esperou o resultado. Na mesma hora despejou o óleo e saiu fora, porque era a ordem do profeta: vai, despeja e ó, sai fora. E a Bíblia diz que quando aquele óleo caiu na cabeça de Jeú, a Bíblia fala que quando Jeú saiu para fora, os seus companheiros de batalha, que estavam do lado de fora, olhou para Jeú e falou assim: aconteceu algo diferente com Jeú lá dentro.
Mas quando ele saiu com a unção, ele não saiu apenas com a sua habilidade de soldado, ele não saiu apenas com a sua agilidade de soldado, ele saiu de lá com uma unção diferente, porque ele saiu assim que o óleo entrou nele, porque o óleo simboliza o Espírito Santo de Deus, que na hora que o óleo desceu sobre ele, o Espírito Santo se apossou nele, e ele saiu de lá completamente diferente. É a mesma coisa que ele pudesse dizer: Satanás, sai da frente, porque se você não sair, eu vou te atropelar. Aleluia. E é assim, irmão, que você precisa estar na presença de Deus e estar cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, irmãos, Satanás pode oferecer os melhores pratos que você vai resistir. Porque o Espírito de Deus que está em você não vai permitir que você aceite nenhuma oferenda do inferno. Porque você vai estar cheio. Você vai estar cheio da graça de Deus. Porque salvação, libertação, ela é pessoal. A gente, para receber algo da parte de Deus, nós precisamos querer. Você imagina que quando Elias, ele chega e faz um desafio para aquela nação, eles falaram assim: não, eu não quero, eu não vou entrar nessa, você é sozinho, lá de cá é 450, você é a parte fraca dessa história. Mas não, quando Elias fez a proposta, a Bíblia diz que aquela palavra foi agradável ao coração do povo. Sabe por quê, irmão? Diante do momento da história espiritual naquele lugar, eles olharam e pensaram: isso é justo, isso não é uma injustiça, não é uma covardia. Aquele que responder com fogo, esse será Deus. E pode observar, irmão, que até na parte de Elias, quando falou esse será Deus, falou com aquele que responder com fogo, falou com letra minúscula. Mas quando fala que aquele que responde com fogo, esse será Deus, está em letra maiúscula. Então olha bem, se Baal respondesse com fogo, deixava de ser um Deus com letra minúscula, porque passaria a ser o Deus da nação de Israel. Mas só que Deus tem poder nos céus e na terra. Pode observar, irmãos, que ele não falou descer fogo do céu. Ele poderia dizer: aquele que fizer descer fogo do céu, esse será Deus. Mas só que a palavra de Deus diz que Satanás, ele tem poder para fazer descer fogo do céu na presença de todos. Então ele falou: aquele que fazer descer fogo do Senhor. Quando Elias orou, ele pediu fogo do Senhor, ele não pediu fogo do céu. Porque o fogo não descer fogo do céu, Satanás também faz isso. Satanás faz isso também. Satanás expulsa demônio. Já observou? Você sabe que quantas pessoas que já lidou com o espiritismo aí, espadada da pessoa lá e o demônio que estava no corpo da pessoa saía. Por quê? Porque Satanás é perito em dividir. Mas só que Deus, ele ama a unidade, para que a minha e a sua história seja completamente mudada, para que a minha e a sua história seja completamente transformada. E Deus quer fazer isso nesta noite. Deus quer abençoar você. Agora, irmão, para fechar, que quando fogo caiu do céu, a Bíblia fala que consumiu as pedras, consumiu o holocausto, consumiu as pedras,
consumiu tudo, virou pó, a lenha, e também lambeu a água, aleluia, que estava em volta do altar do sacrifício. Olha bem, irmãos, foi colocado a pedra, foi colocado a lenha, e sobre a lenha foi colocado o sacrifício. E lá do Calvário, lá do Gólgota, a Bíblia diz que Jesus, ele foi crucificado sobre o madeiro e levantado como sacrifício salvador da minha vida e da sua vida. E hoje nós podemos dizer, igual o povo de Israel, quando Deus respondeu com fogo, só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Olha você essas palavras. Você pode falar a Ele com tom. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Não existe outro Deus. O próprio Jesus falou: aquele que ama mais a esposa do que a mim, ele não é digno de mim. Aquele que amar o filho mais do que a mim, ele não é digno de mim. Aquela que amar mais o esposo do que a mim, também não é digno de mim. Então olha bem, Deus, ele é prioridade na minha e na sua vida. Eu quero que você coloque-se de pé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como você mesmo já confessou nos seus lábios. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus é Deus.